você pode pegar aí, até as empresas de tecnologia têm um valuation lá na casa do chapéu, como muita gente diz. E já entrando também nesse assunto aí, Fábio, tem alguma ação na Bolsa, não estou falando de Banco Inter aí, mas que você acredita que tem uma bolha em cima da empresa ou não? Cara, bolha, assim, de fato eu acho difícil a gente cravar, mas assim, a gente viu muitas empresas, né, nos últimos 3 anos, a gente teve muito IPO recente, né? Então, IPO de empresa e fundo imobiliário também, porque quando os juros saíram lá de mais de 10% para 2%, muita gente começou a sair da renda fixa para ir para a bolsa, e isso foi bastante oportuno para a colocação de várias empresas na bolsa, né? E eu acho que tem que tomar muito cuidado com as empresas de tecnologia aqui no Brasil que fizeram um IPO recente, né? Então, assim, eu sempre gosto, assim, eu tenho muito receio de investir em empresa que fez IPO há pouco tempo, sabe? Eu gosto sempre de dar pelo menos uns 2, 3 anos de empresa listada para começar a olhar para a empresa com uma visão de longo prazo. Raríssimas vezes eu entro em empresa em IPO, assim, eu entrei na XP, no IPO da XP, que teve, acho que foi 2019, né? Tem até vídeo Sim. lá no canal falando sobre a XP. Que eu me lembro de cabeça aqui agora, acho que foi só isso, assim, nos últimos anos. Então, toda empresa com pouco tempo de bolsa, com um valor gigantesco frente aos resultados. E tech? É, porque assim, é muito fácil você enquadrar qualquer coisa como tech hoje, né? Porque nem sempre. A grande questão que é difícil, né? O que é difícil nos investimentos nesse sentido? É que nem sempre uma empresa que tem um múltiplo muito alto ela tá cara, e nem sempre uma empresa de múltiplo muito baixo ela vai estar barata. Então, e principalmente quando a gente fala de empresas de tecnologia, é difícil você saber qual dessas empresas vão conseguir entregar um crescimento de resultado que justifiquem aquele múltiplo hoje. Tá, a empresa, por exemplo, a Tesla, né? Muita gente criticava ela, a Tesla vale 1000 vezes lucro há alguns anos atrás. Ela valia 1000 vezes lucro. Mas o lucro dela era quase zero. Ela tinha acabado de sair do prejuízo e começado a ter um pouquinho de lucro. Então, por exemplo, hoje a Tesla ela está gerando mais ou menos os resultados de hoje, tá? Se pegar dos últimos 12 meses, ela está gerando um resultado de mais ou menos 6, 8 bilhões de dólares em caixa, de fluxo de caixa operacional. E a empresa valia em 2018, para dar um exemplo, ela valia 35, 40 bi de dólares. Só que quando você olhava o múltiplo lá de 2018, era um múltiplo gigantesco. Por quê? Porque a empresa tinha um Absurdo. resultado pequenininho. Então, como ela conseguiu crescer esse resultado, se você for pegar hoje 5, que ela tivesse 5 bi de lucro ou de geração de caixa hoje, tá? Vamos colocar assim. Se ela tivesse só 5 bi, ela já ia estar valendo um múltiplo menor do que 10, considerando o preço que ela estava em 2018. Só que a empresa cresceu para justificar isso. E aí hoje ela está valendo um múltiplo bem maior em cima desse valor hoje, porque ainda tem uma expectativa de crescimento. Sim. Então, assim, o grande problema, a grande dificuldade é que para você dizer que se há uma bolha ou não, e existe até um dilema, né? Que se é possível existirem bolhas. Porque o que é uma bolha? É difícil definir o que é bolha. Né? E assim, a academia tem muito problema em definir isso. O que é uma bolha? Porque se você não. O que é, em teoria, a bolha é quando você tem um valor muito maior do que o que seria justo. Mas para Isso. você saber se aquele valor hoje é justo, você depende do futuro. E o futuro ainda está para acontecer. Né? Então, existe muita expectativa em cima das empresas. Algumas empresas entregam a expectativa, outras empresas nem tanto. Mas se for para se expor a empresas de tecnologia, de crescimento, eu prefiro muito mais as que tem lá nos Estados Unidos, né? Como, por exemplo, a própria Apple, Nvidia, Google, Microsoft, do que empresas que talvez não sejam tão tech assim. E, o Fábio, outra coisa que eu ia te perguntar, deixa eu ver aqui se tem alguma. Eu acho que foi uma pergunta que eu vi. No setor de bancos hoje aqui no Brasil, você gosta? Você acredita que está descontado? Você acredita que tem uma oportunidade ou não? Cara, então, os bancos aqui no Brasil, eles historicamente têm resultados muito bons, né? E assim, quando a gente olha para o ano de 2021,
e compara com o ano de 2020, a gente tem algumas distorções, assim, né? Por causa principalmente dos provisionamentos que a gente viu durante o ano de 2020. Os bancos provisionaram muito, esperando que as empresas não iam pagar, renegociaram boa parte desses provisionamentos, isso apareceu no balanço desse ano, né, nos trimestres desse ano. Então, é uma situação meio adversa, assim, mas o que inegavelmente já está no preço dos bancos é o fato das empresas principalmente das empresas de tecnologia, né, como o Nubank e o Banco Inter, né, a velocidade que eles conseguiram penetrar na quantidade de clientes, principalmente o Nubank, e como que isso vai afetar o resultado dos bancos, né? Porque eu acho que hoje, só que assim, por um lado a gente tem uma penetração muito grande do Nubank, do Banco Inter, principalmente, na quantidade de clientes, oferecendo bons serviços de graça, e ao mesmo tempo a gente tem os bancos ainda tendo uma receita de serviços muito alta. Então a gente não está vendo ainda um impacto relevante financeiramente nos bancos por causa das empresas menores de tecnologia, que hoje são gigantescas, né? Mas a gente não vê os números, só que existe uma expectativa de uma piora desses números. Então, muitas vezes pode parecer que os bancos estão baratos, né? Se a gente olhar assim de uma forma puramente por múltiplos, por exemplo, mas existe uma expectativa de que os bancos sejam impactados. E talvez mais ainda com o Open Banking, né? Que a gente não sabe quando que vai acontecer, se vai acontecer, mas o grande pilar hoje dos bancões é a parte de crédito, inegavelmente, né? O Bradesco ainda tem bastante resultado de seguro, mas olhando assim o Itaú, o que gera resultado para o banco é a parte de crédito. E o Open Banking vem para você conseguir transacionar entre os bancos o seu crédito e movimentar isso de forma muito mais dinâmica. Então, talvez isso tenha um impacto grande. Então, se você está investindo hoje no setor financeiro, eu acho que a ideia é invista sabendo que essa imprevisibilidade futura já está no preço. E pode ser que isso se pague ou não, né, dependendo do quanto que os bancões vão ser impactados.